Este webinar que irá tratar da revisão sistemática da literatura. O meu nome é Isabel Pinho e a partir de Aveiro, Portugal, vou partilhar com todos a minha experiência nesta área. Espero que estejam a receber o som e a imagem em boas condições. Como nota prévia, quero alertar para algumas palavras que irei usar. Assim, as palavras investigação e pesquisa serão utilizadas de modo sinónimo. Como sabem, no Brasil é usado pesquisa e pesquisadores, e em Portugal é usado investigação e investigadores, para dizermos o mesmo. Esta apresentação segue uma agenda organizada em 4 pontos. Iniciamos com uma breve introdução e na segunda parte iremos falar da metodologia. Na terceira parte será apresentado um exemplo prático e no final serão feitas algumas considerações. Sobre a literatura, a revisão da literatura em geral, o que devemos reter é que este trabalho não é feito com base num modelo único, nem existe um modelo ótimo. O modo de fazer uma revisão depende dos objetivos dessa revisão, dos recursos existentes e, principalmente, do conhecimento prévio de quem faz a revisão. Num artigo de 2009, foram identificados 14 tipos de revisão, o que nos leva a crer que atualmente poderíamos encontrar mais tipos ou subtipos. Nesta lista aparece a revisão narrativa, a meta-análise, a revisão sistemática e outras. Na presente apresentação, o nosso foco será em alguns aspectos da revisão sistemática. Assim, a revisão sistemática da literatura é um processo de revisão com origem nas ciências médicas. Em 1972, um investigador alertou para o problema da repetição de procedimentos sem o seu questionamento. Ou seja, ele defendeu que no tratamento de uma doença é necessário questionar porque se usa um determinado procedimento e não outro. É assim possível colocar a seguinte questão: existe evidência que comprove que um determinado procedimento é o melhor para determinada situação? Para responder a esta questão, torna-se necessário recolher e analisar a informação a nível global de modo sistematizado, focalizado e em tempo útil. No caso da medicina, pode-se pretender obter toda a informação relevante sobre um tratamento de uma doença ou sobre a identificação de boas práticas. Ao aceder, organizar e sintetizar toda a informação existente, pretende-se responder a uma necessidade de aplicação do conhecimento global para a ação local. A ideia base é a de usar a evidência para escolher um tratamento melhor. Trata-se da procura de evidência de modo eficiente. Este modo de fazer revisão espalhou-se para outras áreas científicas, entre as quais verifica-se a sua aplicação nas ciências sociais, com as devidas adaptações. De um modo mais abrangente, podemos dizer que esta abordagem de fazer revisão da literatura tem por base a otimização do processo de gerir um grande volume de informação, com objetivos claros e específicos. Feita esta introdução, agora queremos realçar a importância da metodologia. A revisão da literatura é um trabalho científico, logo,
a metodologia e a sua descrição tornam-se fundamentais na realização deste trabalho. Como sabem, um trabalho científico de qualidade tem sempre presente a coerência interna do estudo que se está a realizar, ou seja, deve estar garantida a identificação da questão de investigação, o seu alinhamento com os objetivos, os métodos, os modelos e a validação do estudo. No caso da revisão, é necessário, assim, identificar a questão de investigação da revisão, questão essa que irá nortear todo este trabalho. De notar que a questão de revisão pode ser diferente da questão de investigação do estudo global, onde a revisão se pode enquadrar. Como, por exemplo, podemos pensar na questão de investigação de uma tese e na questão de investigação que estrutura o inquadramento da tese. A metodologia da revisão sistemática da literatura pode ser organizada em 3 etapas. A primeira etapa será a de planear a revisão. Concluída esta etapa, passa-se à segunda, que consiste em operacionalizar a revisão. A terceira etapa é a de reportar e disseminar o trabalho realizado. Passando agora das etapas às fases ou às atividades dentro de cada etapa, é possível organizar o trabalho com a seguinte sequência. O ponto 0, o inicial, é a constatação que é necessário fazer uma revisão. De seguida, temos de preparar a proposta de revisão. E o resultado final desta primeira etapa é o protocolo ou ficha de pesquisa devidamente preenchido. Assim, no ponto 0, após termos identificado a necessidade, é preciso definir os objetivos da revisão. Os objetivos a atingir podem ser de várias ordens. Pode ser a procura de saber qual o estado de arte num determinado tópico. Ou podemos pretender desenvolver ou avaliar teoria ou várias teorias e fazer comparações. Podemos também querer saber se existem estudos num âmbito muito focalizado, numa área muito específica do conhecimento e quais as lacunas ou pistas que esses estudos dão para futuras investigações nessa área de conhecimento. Na fase 1, vamos elaborar então a proposta de revisão, onde está explícita a necessidade e os objetivos a atingir. A seguir, passamos para a fase 3, que é de preencher, a fase 2, desculpem, de preencher o protocolo. De notar que a etapa 1 de planeamento resulta das questões feitas, das respostas dadas e das decisões tomadas. O resultado destas interações estão explicitadas no protocolo ou ficha de pesquisa. Todo este trabalho é importante e o tempo que se usa para pensar, questionar e planear vai ser produtivo. Agora vamos para a etapa 2, que é operacionalizar a revisão. A fase 3, identificar a pesquisa, consiste num conjunto de decisões sobre as palavras-chave a usar, os termos de pesquisa, quais as bases de dados mais adequadas à nossa revisão, que tipos de dados iremos recolher, etc. Depois de recolher, temos a fase 4, que é selecionar os documentos. De toda a informação recolhida, temos que selecionar o que iremos analisar, ou seja, qual vai ser a nossa amostra de documentos para podermos trabalhar. Por exemplo,
Se previamente tivermos decidido que só iríamos considerar os artigos com acesso a conteúdo integral, já temos aqui definido um critério, ou seja, nesta fase a seleção tem por base os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. A fase 5, avaliar a qualidade. Para além da qualidade intrínseca do documento, aqui a qualidade refere-se à medida que este documento responde à nossa questão de investigação. Na fase 6, é o tratamento dos dados, neste caso documentos. Deve ser feito de modo organizado. Para gerir a informação, podemos usar algumas ferramentas, como por exemplo os gestores bibliográficos, como sejam o EndNote, o Mendeley ou outros. A informação estatística que podemos recolher também das bases de dados, ela própria também deve ser recolhida de modo organizado para quando quisermos a reportar, sabermos como é que a recolhemos. Na fase 7, a síntese dos dados, esta deve estar organizada e alinhada de modo a responder à questão de investigação e, se tivermos também, às suas questões mais específicas. Todo este trabalho deve ser reportado de modo a que nós possamos replicá-lo ou até outros possam replicar. Na fase, agora temos a etapa 3, que é constituída pela elaboração do relatório, e o relatório, como vimos, ele vai sendo construído continuamente, desde o ponto zero até aqui nós estamos a construir o relatório. Aqui vamos fechá-lo, não é? E o processo de planear a revisão deve também estar descrito, portanto, o próprio processo de planeamento deve estar descrito na parte da metodologia do relatório. Todas as questões, decisões e indecisões ou discussões que possam ter havido também devem estar reportadas. A proposta e o protocolo preenchido fazem parte da metodologia e são elementos centrais da revisão. Os resultados obtidos devem estar descritos. E na síntese, podemos identificar temas, fazer o mapeamento dos temas, as relações que encontramos, as lacunas, tudo que nós fomos anotando ao longo do processo, nesta fase de síntese poderá ser informação valiosa, que pode contribuir não só para a elaboração de um artigo de revisão, mas também para a investigação futura. E este relatório pode ser base de trabalho para a elaboração de vários produtos de investigação. Pode ser o artigo de revisão, ou um capítulo de uma tese, ou servir de base teórica para qualquer artigo, dentro do âmbito da pesquisa que estivermos a desenvolver. Agora, para melhor compreensão, vou falar de um exemplo prático. Com este exemplo, pretendemos partilhar uma experiência da realização de revisão da literatura no âmbito de um projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa ou projeto de investigação intitulado Avaliação e Redes de Colaboração, liderado pela senhora professora Denise Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, foi identificada a necessidade de fazer uma revisão da literatura, portanto, o ponto zero. Pretendíamos identificar, a partir da literatura existente, o que foi estudado sobre redes de pesquisa ou redes de investigação.
Definida a questão de investigação ou de pesquisa, outra pergunta surge naturalmente: mas onde vamos recolher os dados? Em que fontes? A escolha das fontes da literatura que serão relevantes para o trabalho a desenvolver é um tópico muito essencial no trabalho, porque temos que definir quais são as fontes que vamos utilizar. Existem muitas fontes e de diversos tipos. Nesta figura estão tipificadas as diversas fontes que poderemos utilizar em investigação, as primárias, secundárias e terciárias. Atualmente existem ainda mais, se quisermos pensar em termos de informação online. Como já referimos, a revisão da literatura, sendo um trabalho científico, deve ter uma coerência interna. Para a nossa revisão, a questão de investigação foi: qual o estado da arte do tópico, redes de investigação ou redes de pesquisa? Definimos o objetivo, em conjunto com a equipa, que era o de construir uma ferramenta conceptual que desse suporte aos estudos empíricos a realizar dentro do projeto. Foi também decidido que a revisão incidiria sobre alguns documentos da literatura, artigos, capítulos de livros e livros. Colocando as questões e tomando as decisões, fomos preenchendo o protocolo ou ficha de pesquisa. A parte central do protocolo é sempre a questão de investigação, da revisão da literatura. Identificamos objetivos, escolhemos as bases de dados que iríamos trabalhar, o período de busca ou o recorte temporal, a língua ou línguas de publicação dos documentos, bem como foram definidos os critérios de inclusão e exclusão. Este processo de decisão e de seleção de documentos leva à construção da nossa amostra de documentos. Com o protocolo preenchido, partimos para a consulta nas diversas bases de dados que escolhemos. De notar que as bases de dados têm funcionalidades comuns e outras mais específicas. Portanto, é necessário aprender a lidar com cada base de dados e também ter a noção que elas estão em constante evolução. A Web of Science é a plataforma mais tradicional e que normalmente, quando se está a iniciar uma revisão da literatura, começamos pela Web of Science. Esta plataforma tem vindo a evoluir com a concorrência provocada pelo surgimento de novas plataformas. Para além das funcionalidades de busca e de recolha, é possível fazer análise descritiva dos dados e exportar os dados e os gráficos obtidos. Esta análise pode incidir sobre algumas características das publicações, como por exemplo sobre os autores, sobre as instituições ou características das revistas onde os documentos estão publicados. A plataforma Scopus surgiu em 2004 e apresenta uma cobertura diversificada nas diversas áreas científicas, onde as ciências sociais estão bem representadas. A Scopus também apresenta uma larga cobertura geográfica. Outra plataforma que usamos para esta revisão foi a Cielo. Esta plataforma tem um largo espectro, para além de artigos em inglês, tem muita informação de literatura em língua portuguesa e castelhana. Trata-se de uma plataforma em acesso aberto, não comercial, dos países latino-americanos, bem como ainda inclui Espanha e Portugal. Outro exemplo
que também utilizamos foi a plataforma Redalic, porque engloba também o Caribe. De notar que existem outras bases de dados mais específicas para determinadas disciplinas, que devem ser consideradas em certos tipos de revisão. Assim, tendo feito a recolha de toda a informação nas diversas bases de dados, torna-se necessário selecionar, afunilar. Temos que limitar a informação que consideramos relevante para a revisão. E é esta informação que consideramos relevante que vai ser a nossa amostra. Podemos apresentar análise descritiva de toda a informação recolhida, mas depois vamos afunilar até à amostra. Claro que estes passos de afunilamento devem estar bem descritos segundo os critérios que definimos. No presente exemplo, após recolhermos toda a informação nas diversas bases de dados, fomos fazer a seleção, ou seja, a partir de 1093 referências recolhidas nas diversas bases de dados, chegámos à nossa amostra de 148 referências. Neste esquema está resumido o processo de triagem dos documentos. Este processo consistiu, em primeiro lugar, na limpeza de dados. Verificamos se existiam duplicados e identificamos quais eram as referências que tinham acesso ao texto integral. Posteriormente, fizemos a leitura dos títulos e dos resumos para selecionarmos as que estavam dentro do âmbito da nossa revisão. Após termos a nossa amostra definida, lemos integralmente todos os documentos selecionados. Esta leitura serviu de base para uma análise exploratória ao conteúdo dos documentos, com vista a responder a algumas perguntas específicas, nomeadamente sobre o tipo de artigos e também em que contexto é que estes artigos estavam inseridos, se era um contexto micro, meso ou macro. Na prática, o que fizemos foi uma classificação desses artigos, norteada pelas questões específicas. Para cada pergunta foram definidas as dimensões, as categorias e subcategorias, e depois classificámos os artigos dentro desta classificação que produzimos. Feita a classificação, podemos fazer uma análise descritiva desses dados. Um exemplo, portanto, quais são os artigos que são de revisão, quais são os seminais, aqueles que consideramos relevantes, aqueles que são mais citados, portanto, fazemos então essa análise descritiva. Para chegarmos ao tal objetivo, ao modelo conceptual que pretendíamos, foram feitas várias interações. Mas, entretanto, fizemos uma validação do trabalho que produzimos até aqui, ou seja, fomos responder a estas perguntas e com as respostas, algumas que na fase inicial tinham uma resposta não, tivemos que aprofundar a análise. Ou seja, o nosso objetivo último, que seria o de elaborar um modelo conceptual, não foi de imediato, porque foi resultado das interações de várias leituras, de tornar a ler alguns documentos e de fazermos algumas publicações. Portanto, ao publicarmos, nós íamos refinando o nosso modelo conceptual. Assim, a validação e a melhoria contínua
serve não só para melhorar a revisão, mas para dar pistas para novas revisões. Neste exemplo prático, os resultados foram usados para diversos fins. Em primeiro lugar, serviu de base de trabalho para fazer um relatório de pós-doc, feito com a orientação da senhora professora Denise Leite. Aqui neste ponto quero realçar a importância da partilha do conhecimento, que é fundamental para qualquer trabalho científico. A orientação da senhora professora Denise Leite e a possibilidade de trabalhar num projeto em parceria com várias pessoas dentro do grupo Inovaval e fora do grupo foram os principais fatores para que a revisão da literatura pudesse atingir os seus objetivos. Na sequência, foram feitos outros trabalhos, onde a revisão da literatura é, assim, um processo contínuo e autoalimentado. A revisão da literatura pode contribuir para um enquadramento teórico ou para dar suporte de análise de dados de um artigo, mas é a publicação dos artigos ou dos capítulos de livro ou livros que nos vão sugerir uma nova revisão. O trabalho de revisão deve ser usado e disseminado. São, assim, exemplos dessa comunicação de trabalho desenvolvido neste projeto, alguns artigos publicados e, no ano passado, um livro sobre avaliação de redes de colaboração. Tudo trabalho em coautoria internacional e interinstitucional. A revisão da literatura é dinâmica e interativa. Conforme as necessidades de publicação, há necessidade também de atualização dos resultados, de fazermos também a incorporação dos ensinamentos recebidos pelo feedback das diversas pessoas que participam nas coautorias. Neste ponto, aproveito para agradecer a todos que, em colaboração, de alguma maneira, me foram ensinando durante o processo de coautoria. Quero, assim, reforçar que a revisão da literatura não é um trabalho isolado, nem pontual. Em resumo, podemos dizer que a revisão sistemática é uma formulação sucessiva de questões e de tomadas de decisões feitas de modo sistemático e explícito, com vista a identificar, recolher, analisar, sintetizar, reportar e disseminar de forma crítica os dados e a informação relevantes. E só assim é que se constrói conhecimento. Existem ferramentas que nos ajudam a trabalhar de modo mais eficaz e organizado. São disso exemplo os gestores de bibliografia, bem como os softwares de apoio ao trabalho de investigação, como por exemplo o WebQDA. Este software está estruturado segundo o normal fluxo de trabalho do investigador. É uma ferramenta de fácil aprendizagem e de uso amigável. As ferramentas devem ser usadas de modo crítico, ou seja, antes do seu uso é preciso pensar sobre o que pretendemos fazer. A revisão da literatura é trabalho e é um trabalho científico que engloba várias tarefas e exige e permite o desenvolvimento de várias competências. Essencialmente, ler, escrever, pensar são fundamentais. Relembremos que a revisão sistemática da literatura foi apresentada como estando organizada em 3 fases sequenciais: planear, operacionalizar e reportar. Tornando o processo sequencial, facilita a realização do trabalho em tempo útil. No início, nós estruturamos a apresentação e dizemos que a revisão sistemática é feita em 3 fases.
Na realidade, o trabalho de revisão pode ser visualizado como uma espiral de sucessivos ciclos de planeamento, operacionalização e refinamento. Por exemplo, quando vamos usar os resultados de uma revisão para analisar dados de um estudo empírico, no final podemos obter pistas para retornar à revisão procurando outros temas relacionados ou conceitos emergentes. Agradeço a todos e espero que façam boas revisões em colaboração. As questões são bem-vindas agora e também podem mandar por correio eletrónico as vossas contribuições ou dúvidas. Obrigada, Isabel. Obrigada pela excelente apresentação e por ter também cumprido escrupulosamente o tempo que estava definido, o que é excelente, porque já temos aqui algumas questões dos nossos participantes e eu vou começar por colocar duas questões que estão no WhatsApp e depois partimos também para outras perguntas. Eu relembro que depois quem quiser participar através do áudio pode habilitar o microfone. Então o Francisco Leite, que nos acompanha da Áustria, olá Francisco, olá Áustria, coloca a seguinte questão, pede para explorar mais, eu vou só desligar aqui um dos microfones, penso que está a interferir já com o som, só um segundo. O Francisco pede para explorar mais a questão dos contextos micro, meso e macro. Ok. Isso tenho explicitado num artigo. Estão a ouvir? Sim. Ok. Num dos artigos está explicitado. O conceito de micro é quando o assunto é referente a pessoas, portanto, só indivíduos, não é? Ou pequenos grupos. O conceito meso será quando nos estamos a referir, por exemplo, a organizações, no caso, por exemplo, a centros de investigação ou a universidades, quando o artigo se refere a universidades ou tanto a instituições como a organizações, coloquei dentro da dimensão da categoria meso. A nível macro, eram os artigos que se referiam a redes de investigação, mas quando estamos a falar a nível mundial ou quando estamos a falar de redes de investigação europeias ou América Latina, portanto, grandes zonas geográficas, portanto, considerei isso de macro. Portanto, dividi para depois, se quiser selecionar algum artigo, se estivermos a falar de redes de pesquisa a nível, por exemplo, de um centro científico, um centro de investigação, uma unidade de investigação, eu estou no nível meso. E, portanto, muitas vezes depois interessa até comparar se os temas são transversais ou para cada um destes níveis se há temas mais específicos. Depois temos uma questão da Márcia Alves. A Márcia pede para explicar numa perspectiva prática como se deu o uso do WebQDA. Como se deu? O uso do WebQDA. O uso, portanto, depois de termos a amostra, ao ler o artigo, eu vou fazer a classificação do artigo, portanto, tenho 132, penso que é 132 documentos que vão ser classificados, tal como se fosse uma entrevista ou assim. Eu vou classificar o documento todo e digo, este documento vai ser classificado no nível meso. E, portanto, é feita uma classificação do documento. Posteriormente, podemos fazer uma análise de conteúdo, se já começarmos a ter uma estrutura em árvore, podemos evoluir, por exemplo, podemos começar com a análise das palavras mais frequentes, não é? E temos uma estrutura dos nós livres, não é? Mas depois podemos, com a leitura e com a elaboração do modelo conceptual, podemos começar a construir os nós em árvore.
E, portanto, é uma análise de conteúdo como se fosse analisar várias entrevistas, mas estamos a analisar documentos que são os artigos. Exatamente. A Kátia Christian pergunta, pede à Isabel para falar mais sobre a fase 6 da etapa 2, que é o tratamento, e pergunta que ferramenta utiliza. Pronto, depende do que é que se quer fazer. Se for só análises descritivas, podemos importar os dados das bases de dados e depois juntá-los num Excel e fazer gráficos ou tabelas com esse Excel, não é? Pronto, se quisermos fazer mapeamento dos artigos, já poderemos utilizar mais as ferramentas do WebQDA. Se já estivermos na fase de análise de conteúdo, já podemos ter outro nível de análise. Depois temos uma questão do Samuel, em termos dos critérios cronológicos da seleção dos artigos para este tipo de revisão, existe alguma limitação de tempo mínimo e máximo? Depende no ponto em que estamos no projeto. Se estamos numa fase muito exploratória, talvez seja bom ter um grande espectro, não é? Se depois começarmos a ver que existem muitos documentos e não há necessidade de estarmos a analisar 20, 30 anos de pesquisa, talvez essa primeira fase exploratória nos indique os artigos seminais e aqueles que ficaram relevantes para estruturar aquela área de conhecimento. E depois talvez seja aconselhável ver os últimos 10 anos, ou dependendo do estudo que estivermos a fazer, por exemplo, se eu estiver a fazer uma revisão sobre nanotecnologia, basta-me ir aos últimos 10 anos, não é? Agora, se eu estiver a fazer uma revisão sobre análise de conteúdo, portanto, se eu quiser fazer uma revisão sobre análise de conteúdo, assim, eu tenho que ter uma janela temporal muito maior, não é? Portanto, também, por isso é que eu digo que o conhecimento prévio de quem está a fazer a revisão e da rede da sua equipa vai ser fundamental para tomar estas decisões. Portanto, todas as decisões devem ser tomadas em colaboração, discutidas, analisadas, e porque não vamos decidir sozinhos, apetece-me só fazer 10 anos. Levamos esses resultados e a equipa diz, não, mas já há muitos artigos lá para trás que são fundamentais, portanto talvez começar por um espectro maior e fazer uma revisão mais exploratória e depois concentrar em períodos que nos interessam. Normalmente, quando nós queremos ver o estado da arte, normalmente são os últimos anos, mas também não se focar só nos últimos anos, que muitas vezes perde-se o sumo, o fundamental, os trabalhos seminais, que muitas vezes são muito mais simples e muito mais ricos que muitos outros que estão para a frente. Portanto, temos que fazer um equilíbrio entre abrir o espectro e fechar, não é? Muito bem, Isabel, temos uma pergunta da Anita. A Anita pergunta o seguinte, em termos de conclusão da fase de seleção de documentos, como saber se a revisão sistemática está boa em relação aos termos de busca? Portanto, em relação aos termos de busca? Exatamente. Não, a revisão exploratória deve-nos, por mim faço sempre uma revisão exploratória, porque normalmente se eu quero selecionar quais são os termos de busca, por exemplo, no caso presente, se eu fizesse a revisão da literatura só em artigos em português e só colocasse redes de investigação, eu ia perder todos os artigos que estão escritos em português e que usam redes de pesquisa. Portanto, mas eu nem sequer pensei nisso porque, como eu tinha, digamos, o trabalho feito em pesquisa, eu vi logo que com o grupo detetei logo isso, que eu precisava de fazer uma seleção não só com os termos usados em português de Portugal, não é? Mas também outros termos. Portanto, essa revisão exploratória e essa
E essa interação com o grupo permitiu-me também que eu não fizesse só com estes termos, eu também fui procurar redes de colaboração, portanto, tive que primeiro alargar bastante, não é? Redes de colaboração e redes de interação, comunidades de prática, portanto, tive que alargar bastante para apanhar artigos fundamentais e depois é que começar a restringir para o âmbito das redes que eu estava interessada, que eram as redes de pesquisa, portanto, o trabalho aqui apresentado, lá está, é muito linear, mas na realidade as coisas são em interação, é mais uma espiral, não é? Temos uma questão do Alexandre, que perguntou o seguinte: se o critério de análise for a quantidade de citações dos artigos, como ponderar em relação às publicações mais recentes que podem nem ter sido citadas ainda? Não, quando eu posso classificar, fazer uma tabela com os artigos mais citados, isso dá uma informação disso mesmo, quais são os artigos mais citados. Eu não estou a dizer que eles são os mais importantes e os mais relevantes. Agora, olhando para essa tabela e se a fizer ao longo dos anos, eu posso começar a ver qual é a tendência dessa área de conhecimento. Pode, no início, as pessoas estarem mais interessadas em estudar as redes de investigação até numa perspectiva quantitativa, e atualmente eu ver que as citações, os artigos mais citados, têm uma componente mais qualitativa. E, portanto, as tabelas devem ser descritas na primeira fase, não é? Faz-se a descrição, mas depois deve-se fazer uma análise e uma síntese com a colaboração da equipa, que nos vai dar essa mais-valia de olhar para as tabelas e passar da fase descritiva para a fase de análise temática e depois de síntese. Ok, então mais uma questão, Isabel, se me permitir, eu vou... À vontade. Temos aqui algumas perguntas. O João Monteiro pergunta o seguinte: em função do tipo de revisão de literatura, exemplo, Scoping Review, há diferentes formas de implementar a análise de conteúdo e a utilização dos softwares de análise? Quer que repita a pergunta, Sim, Isabel? se há diferentes formas de implementar uma análise de conteúdo? Sim, se em função do tipo de revisão de literatura, exemplo, Scoping Review, há diferentes formas de implementar a análise de conteúdo e a utilização dos softwares de análise? Eu penso que as formas básicas são sempre as mesmas, que é a forma de seguir estes 3 passos, é uma forma básica, não é? Tem que se fazer o planeamento, depois fazer a operacionalização e depois fazer a síntese. Agora, ao fazer a operacionalização, depende da questão de investigação e das questões específicas e também das análises descritivas que se vão fazendo. Portanto, a adaptação, eu não posso dizer que há regras simples e rígidas. Portanto, o software é que se vai adaptar às nossas questões e ao desenvolvimento do nosso trabalho. Agora, o software, o que vai exigir é a organização, vai-nos exigir a organização na construção das categorias e na organização da disponibilidade dos dados, mas depois também nos permite, sempre que nós precisamos de informação, ela está organizada, portanto, é uma troca com o software. Ok, para já no bate-papo, no chat, não temos mais questões, mas não sei se entretanto, se alguém quer intervir através do áudio, estejam à vontade e aproveitem neste momento para colocar todas as questões ou comentários que tiverem. Uhum. Exatamente. Acho que é um belo momento para todos os investigadores que estejam já tenham experiência ou sejam iniciantes, independentemente disso. É sempre um excelente momento. Estou sempre a aprender, não é? Eu, pelo menos,
só estou a partilhar informação porque estou aqui a aprender, não é? Sim, também temos algum feedback dos participantes que estão connosco a agradecer. Eu depois vou encaminhar este feedback à Isabel para também Ok, ler os comentários. sim. Entretanto, o João Monteiro colocou a mão no ar, não sei se o João quer intervir através do Sim, cumprimento microfone. por áudio, boa tarde. Força, João, seja bem-vindo. Eu só tinha aqui uma questão, que se calhar é uma questão mais técnica do que de investigação propriamente dita, que é de que modo é que o WebKDA se integra com os gestores de bibliografia, como o Mendeley ou o EndNote ou outros? Sim, nós quando estamos a trabalhar com o EndNote ou o Mendeley, nós podemos exportar o que queremos de um software de gestor bibliográfico para o WebKDA. Podemos exportar uma quantidade de referências ou até fazer um documento Word onde está só o título e o abstrato e as palavras-chave e analisar esse documento numa fase mais inicial, analisar esse documento e a partir daí podemos pensar então como é que vamos analisar os documentos integralmente, portanto logo aí podemos calcular, ver as palavras mais frequentes, fazer algumas matrizes e com pouca informação, mas informação relevante, porque é o título, o abstrato e as palavras-chave, podem-nos logo dar uma panorâmica, fazer ali um mapeamento muito simples, mas que pode ser informação relevante até para a criação do código da árvore e assim, portanto, muitas vezes não é preciso muita informação, mas informação selecionada. Perfeitamente. E depois podemos tornar as bases de dados com aquela informação e até seguirmos uma revisão da literatura já baseada com outras palavras-chave, não é? Porque foram detectadas nesses substratos ou até nas palavras-chave dos próprios artigos. Muito bem, muito bem. Muitas vezes até as palavras-chave têm uma certa moda, não é? Por exemplo, comunidades de prática não se está a usar agora muito, não é? Já se usou mais, portanto nós também temos que ver as tendências, não é? Mas depois quando queremos ter uma abrangência temos que usar as palavras que estão na moda, mas também as que estão para trás, não é? Que muitas vezes querem dizer a mesma coisa ou conceitos muito próximos e não podemos excluí-las porque podemos estar a excluir artigos relevantes. Já agora só mais uma questão, que é, podemos eventualmente fazer uma análise sobre o fator de impacto, ou seja, ir buscar o fator de impacto dessas referências e tentar, digamos, escalonar quais são as que têm maior fator de impacto. Podemos, agora depende do valor que der a isso. Se você como investigador dá muito valor ao fator de impacto da revista, porque o fator de impacto o que avalia é a revista, não é o artigo. Você pode estar aí buscar um artigo de uma revista com alto fator de impacto que nunca foi citado, portanto o fator de impacto só avalia a revista, não avalia artigos. Muito bem. Nem avalia os autores, que a gente sabe que na avaliação dos investigadores, pelo menos cá em Portugal, dá-se muito valor ao fator de impacto. Isso. E é um erro porque um autor, eu posso ter um artigo numa revista de alto fator de impacto e ele nunca ter sido lido, nem citado, não é? Portanto, pode fazer isso, faz um gráfico, faz tabelas, fala sobre aquilo, mas tem que dizer, isto só avalia a revista. Se começa a dizer que os autores e tal, e os artigos e tal, está a fazer uma análise errada, não é? Desvirtua, claro. Está certo. Ok? Obrigado. Até pode fazer para criticar, não é? Pode pôr aquilo e depois dizer, e afinal, os artigos que são relevantes e que estruturam esta área de conhecimento estão em revistas de alto fator de impacto, mas não são esses que interessam. Pode fazer isso e depois criticar, não é? É por isso que eu digo que a revisão é sempre feita de modo crítico. Portanto, o modo crítico não é só quando estamos a escolher as palavras-chave, mas é depois quando temos a informação, temos que
olhar para ela de modo crítico. Claro, claro. Muito obrigado, professor. João, eu só aproveito para complementar a informação que a Isabel deu há pouco a respeito da utilização do WebQDA e possível integração durante o trabalho de investigação com outras ferramentas. Não sei se o João já se tinha registado ou se até já tentou utilizar o WebQDA, mas uma vez que fez o seu registro, pode experimentar a ferramenta gratuitamente durante 15 dias. É uma boa forma de explorar as funcionalidades. Ainda não tenho feito isso, mas vou fazer. Porque muitas pessoas não se apercebem, às vezes inscrevem-se nos webinars e nós também nem sempre damos esta informação por esquecimento, mas quando faz o seu registro pode entrar na plataforma com as credenciais com as quais se registrou e pode experimentar o WebQDA durante 15 dias. Naturalmente poderá haver algumas áreas, algumas funcionalidades que não sejam de utilização tão imediata para quem não conhece a ferramenta, contudo pode explorar, pode até consultar o canal YouTube do WebQDA, onde existem alguns webinars genéricos sobre a ferramenta e, por que não, durante esses 15 dias ir explorando as potencialidades e depois também havendo dúvidas, nós estamos cá para esclarecer. E até já tivemos situações em que alguns investigadores sugeriram temas mais específicos para os webinars para podermos explicar algumas dessas funcionalidades. É uma questão de consultar o canal e ver o conteúdo que lá temos disponível. Muito bem, obrigado. Não sei se entretanto mais alguém quer intervir. Não sei se a Isabel ainda ainda tem tempo para mais alguma questão. Se eu souber, pronto. Se não souber, digo que não sei e vamos procurar saber a resposta. Tudo bem. Eu acho que seguramente este webinar será uma excelente ferramenta também daqui para a frente para quem quiser pegar neste tema e rever a sessão e até partilhar. Podem partilhar, amanhã vamos enviar o link do vídeo. Podem partilhar esta sessão à vontade e depois, havendo dúvidas, podem contactar-nos através do nosso e-mail. Nós também estamos em contacto com a Isabel, por isso, se houver alguma questão que tenham posteriormente, teremos todo o gosto em esclarecer. Se não houver mais perguntas, e penso que será o caso, acho que ninguém tem mais questões por agora. Se calhar, Isabel, o que é que diz? Damos por encerrada esta sessão? Foi um prazer. Igualmente. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Isabel, obrigada pela disponibilidade e pela excelente apresentação que nos trouxe. E espero encontrar todos os participantes numa próxima sessão. E obrigada a todos pela participação. E até breve. Tchau.